Entendi, não entendi. Então, boa noite, né? Boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente nesse encontro, né, em torno do livro A Dor, da Marguerite Duras. A gente conta hoje com a presença das professoras, né, da Flávia Trócoli e da Laura Mascaro. São duas pesquisadoras, duas professoras que têm investigado, né, feito leituras importantes da Marguerite Duras no Brasil. Eu sou Ana Cecília, editora da Bazar do Tempo. Aqui junto comigo está a Cláudia Lamego, que vai também acompanhar aqui o encontro de hoje. A Cláudia coordena o Clube F e também toda a parte de comunicação da editora. E eu queria começar dizendo que, né, para a gente é uma alegria imensa publicar esse livro da Marguerite Duras. É o primeiro que a gente está publicando da autora, virão outros. Assim, a gente tem feito uma escolha dos livros da Marguerite Duras, especificamente dessa fase que ela publicava na editora Paul, que é a editora que acolheu as obras dela a partir dos anos 80. São obras importantes, né, da carreira dela. Esse, especificamente, A Dor, ela diz mesmo no texto inicial, que é uma das coisas mais importantes da minha vida, né? Ela diz, Marguerite Duras, a gente entende porque tem acontecimentos muito marcantes da vida da Marguerite Duras, esses acontecimentos que vão ser também tema dessa conversa aqui hoje. Queria citar também o projeto, que é um projeto super bonito da Violaine Cadinot, que é uma designer francesa, parceira da editora, e a gente queria também mencionar isso, porque acho que um projeto gráfico também acho que embala o livro de uma maneira muito assim, né, assim, bem resolvida. A tradução da Luciene Guimarães de Oliveira e da Tatiane França, então são duas colaboradoras também desse projeto. E a Laura, que está aqui hoje com a gente, a Laura é a autora do pós-fácil da obra, e também a Laura, que eu também não vou adiantar esse assunto, mas a Laura trouxe para a edição um texto inédito, que acho que elas vão até fazer essa leitura desse texto, é um texto pequeno, mas assim, muito muito marcante e realmente é uma contribuição super importante para a nossa edição. A Laura, ela é graduada em Direito, ela é mestre no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP. Ela é doutora em Literatura Francesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, um período de bolsa do sanduíche na Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle. A sua tese de doutorado, Memória e Verdade em La Douleur, de Marguerite Duras, foi indicada para os prêmios Tese de Destaque USP 2018 e CAPES Tese 2018. Hoje em dia ela é professora universitária e pesquisadora e também consultora em direitos humanos. A Flávia Trócoli é uma parceira importantíssima da editora. Ela tem feito projetos com a editora assim, a partir também dessas autoras também como a Hélène Cixous. Esse livro, né, que é O Riso da Medusa, que a gente está agora já com a segunda edição, é um texto realmente, digamos, referencial, né, da literatura e da literatura feminista. A gente publicou ele no ano passado e a Flávia também fez um pós-fácil e tem uma série de novos livros da Helena que ela está traduzindo, que a gente publicará em breve, né, Flávia? E a Flávia é professora da Faculdade de Letras da UFRJ, doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp e integrante fundadora do Centro de Pesquisa Outrarte, a psicanálise entre a ciência e a arte, da Unicamp. É autora do livro A Inútil Paixão do Ser, Figurações do Narrador Moderno, e de ensaios em torno de Clarice Lispector, Virginia Woolf, Marcel Proust, Marguerite Duras, Hélène Cixous e Jacques Derrida. É coorganizadora dos livros Um Retorno a Freud, Giros de Interpretação e Teoria Literária e Suas Fronteiras. Então, a gente está realmente com duas
professores e pesquisadores assim com uma experiência muito grande em torno, né, da autora, e a gente fica super feliz. É realmente uma alegria imensa, Flávia e Laura, para a gente poder ter vocês, né, como colaboradores e parceiros da editora e poder estar com vocês aqui essa noite. Então, muito obrigada, que nossas parcerias também frutifiquem em novos projetos. E agradecer a todo mundo que está aqui com a gente hoje, nesse sextou literário com a Dor e Marguerite Duras. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, queria agradecer aí, né, a introdução da Ana Cecília, agradecer o convite, né? Como eu já comentei, né, pessoal, eu fiz a tese sobre esse livro especificamente, né, sobre o aspecto da memória e da verdade, e eu secretamente, né, tinha esse desejo de que houvesse uma nova edição em português e que eu pudesse colaborar com ela de alguma forma. Então, quando eu recebi, né, o e-mail da Ana Cecília, eu fiquei muito contente, né, de ter sido lembrada e de poder participar dessa edição que está tão especial, né? Então, gente, eu não sei aqui quem já leu, como a gente vai fazer, né, um bate-papo, eu não sei quem já teve contato com o livro, né, quem já teve oportunidade de lê-lo, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que ele é, né, esse livro. Ele é uma coletânea de textos, certo? São 6 textos da Marguerite Duras, e todos eles estão relacionados por conta não do período em que eles foram escritos, veja bem, olha que interessante, né? Mas por conta do período sobre o qual eles versam, né? Que é o período da ocupação francesa, né? E da liberação da França na Segunda Guerra Mundial. Ocupação francesa pelos nazistas, né? E depois a questão da libertação e da justiça de transição, né? Que aconteceu durante esse período de libertação da França. Né, uma justiça de transição que, como a gente foi ver, foi extremamente violenta, né, extremamente vingativa, né, baseada nesse tônus da revanche e da vingança, certo? Com relação aos colaboracionistas e aos nazistas, né? A Marguerite Duras, inclusive, traz essa questão desse período de justiça de transição em outras obras também. Não sei quem aqui já teve a oportunidade de assistir, né, ao filme Hiroshima Mon Amour, mas nesse filme ela traz a questão das mulheres que se relacionavam com os nazistas, né? E como essas mulheres foram tratadas e linchadas e tiveram os cabelos raspados, etc., durante esse período logo após a libertação, né? Como uma forma de purificação, entre aspas, é como se eles quisessem purificar, né, a França dos nazistas e dos colaboracionistas, certo? Então, aí, pessoal, esse livro, então, ele é relacionado a esse período, né, de ocupação e de libertação, e cada texto, ele tem uma abordagem diferente, isso é interessante, né? O primeiro texto é aquele que parece mais testemunhal, na aparência, né? Como se ele fosse realmente um relato das vivências da autora do período, né? Ele tem um caráter diarístico, então, são entradas de diário, como se ela estivesse escrevendo esse texto, né, durante os dias da ocupação francesa, enquanto ela esperava pela volta do marido dela do campo de concentração, porque os dois faziam parte do movimento de resistência, né, contra os nazistas na França, e o marido dela foi preso e deportado para os campos de concentração, e esse primeiro texto ele é um diário da espera, né, da espera, e depois acho que podemos dar esse spoiler, que é um pouco inevitável, e do retorno dele, né, dos campos, né? E com o passar dos textos, né, os textos vão se tornando cada vez mais ficcionais. Esse elemento de autorreferência aí, né, da Marguerite Duras como autora e como narradora, ele vai se diluindo, né, do primeiro para o último texto, e daí os últimos textos eles têm esse caráter ficcional, né? Agora, o que significa isso, né, de você ter um texto que ele parece mais realista, é mais próximo das experiências da própria autora, né, no primeiro texto,
e daí o último texto ele ser ficcional, mas todos eles terem o que eu chamo de caráter testemunhal, né? Bom, vamos primeiro explicar um pouquinho o que é esse caráter testemunhal. Esse caráter testemunhal, ele não é um gênero literário, né? Mas ele é uma forma da literatura, né? Um aspecto da literatura que ganha evidência, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né? Em que você tem o que uma autora argentina chamada Beatriz Sarlo chama de giro subjetivo, né? Uma virada subjetiva em que você começa a ler a história a partir da experiência das pessoas que vivenciaram aqueles eventos, né? Mais do que a partir da experiência dos historiadores. Não mais do que, mas na verdade, assim, você começa a dar mais valor, né, para esses relatos que a gente chama de testemunhais, das pessoas que vivenciaram aquilo mais diretamente, né? E daí, com esse giro subjetivo, começam, né, a emergir relatos de pessoas que vivenciaram tanto a Primeira Guerra Mundial, mas principalmente a Segunda Guerra Mundial, como um elemento importante, inclusive porque essas pessoas trazem, né, perspectivas que não eram valorizadas pelos historiadores. Né, perspectivas a partir do ponto de vista daqueles que foram vencidos, daqueles que foram oprimidos, daqueles que foram, até no limite, exterminados, né, diante desses eventos. Só que a literatura de caráter testemunhal, principalmente quando você trata dessa questão da Shoah, né, do Holocausto, ela esbarra num problema, né, que é o seguinte: as pessoas que vivenciaram até o limite aqueles eventos, elas não sobreviveram para contar a história, né? Então, essas pessoas elas foram exterminadas, né, mortas, e ninguém sobrevive para relatar a sua própria morte, né? Então, você tem uma questão aí da legitimidade, né, de quem poderia narrar essas experiências, certo? Esses textos, essa experiência, inclusive experiência até de morte, né? E você começa a ter testemunhos que a gente chama de segunda geração, né? Que são testemunhos a partir de pessoas que não vivenciaram diretamente, né, os eventos. E aí começa a surgir aquilo que a gente chama do testemunho ficcional, né? Esse testemunho de segunda geração, ele digamos, inventado, né? Eu testemunho algo que eu não vivenciei diretamente. E a partir de uma perspectiva que não necessariamente é a minha própria. E aí, isso pode ser chamado de testemunho, né? E o que eu percebi com esse livro é que a resposta é sim. Esses textos eles têm um caráter testemunhal, porque a literatura de teor testemunhal, a preocupação dela não é testemunhar o fato, né? Os fatos diretamente vivenciados, mas sim dar um testemunho do sentido dos acontecimentos, tentar extrair, né, um sentido daquilo que foi vivenciado, seja pela própria pessoa, seja por terceiros. Então, essa referencialidade, né, a fidelidade da literatura de teor testemunhal, ela não é com relação aos acontecimentos propriamente ditos, né, da maneira como eles acontecerem, até porque isso é impossível. Você exprimir os fatos da maneira como eles aconteceram implicaria que você teria que ter todas as perspectivas, o que ninguém tem, né? Isso não existe, você não consegue ver um fato na sua totalidade, você vê um fragmento daquilo, né? Até porque uma perspectiva individual ela é sempre fragmentária, ela sempre representa um fragmento do total, né? E quando você testemunha também a posteriori, né, é interessante que a Flávia ela estudou o Derrida e eu também me recorri muito aos manuscritos do Derrida para pensar sobre essa questão do testemunho, né? Porque ele tem alguns seminários da década de 90 em que ele trata dessa questão do testemunho. E ele fala que quando você porta témoignage, né, quando você testemunha, narra, né, aquilo que você vivenciou, necessariamente você está desconectado, né, dos fatos, você não está ali no presente vivenciando aquilo, existe um distanciamento, né? E esse distanciamento, ele implica em esquecimento, em apagamento, em substituição, em seleção,
também da memória, né? A respeito daquilo que você está testemunhando e dos fatos, como eles aconteceram. E daí, a partir desse momento, você já está ficcionalizando, você já está fazendo literatura, né? Porque você não está testemunhando a totalidade e nem testemunhando os fatos, exatamente, porque aquilo ficou no passado e a impressão que você tem, ela é esse resquício, né? E nunca você vai conseguir ter uma memória que é completamente fiel aos acontecimentos, e isso não é sequer desejável, né, pessoal? A própria Marguerite Duras coloca que o esquecimento, ele é parte fundamental da memória, né? Aquilo que a gente esquece talvez seja tão importante quanto aquilo que a gente lembra, né? Para colocar justamente que o testemunho, ele necessariamente vai trazer essa seleção e uma forma de você apresentar aquilo, né? Então, os textos que ficam mais para o final do livro, porque a gente às vezes dá muita ênfase para o primeiro texto, que é esse que tem um caráter de um diário, né? Mas pouca ênfase para esses últimos textos, né? Que são mais ficcionais. Eles também são testemunhais porque é uma tentativa da Marguerite Duras de trazer um sentido para aqueles acontecimentos e para aquelas vivências a partir de inúmeros pontos de vista, inclusive sob o ponto de vista dos algozes, né? Não só das vítimas, que é um ponto de vista que é muito pouco explorado. E ela foi muito criticada por explorar o ponto de vista do algoz também, né? Não só da vítima. E se colocar no papel de algoz, porque tem um texto em que a personagem Thérèse, e ela fala, né, Thérèse, c'est moi, eu sou a Thérèse, essa personagem Thérèse, ela tortura um colaboracionista, né? Ela participa de uma sessão de tortura. E daí, nesse momento, é ela, né, a algoz, a criminosa aí da história, a vilã, né, da história. E ela se coloca nessa perspectiva de torturadora mesmo. Então, é muito interessante porque ela traz esse testemunho a partir de uma multiplicidade de perspectivas, inclusive de perspectivas que não foram vivenciadas diretamente por ela, né? Mas entendendo que essa busca pelo sentido dos acontecimentos, ela se dá também através da ficção, mesmo porque toda memória implica uma certa construção ficcional, né, na sua reconstrução dos acontecimentos, certo? Então, eu queria dar essa introdução, né? A gente pode depois falar também da origem dos textos, né, que compõem esse livro, que são manuscritos, né? Eu disse que, por exemplo, os diários, né? Esse primeiro texto que tem esse caráter diarístico, né? Que parecem diários que ela escreveu na época enquanto esperava pelo Robert Antelme voltar, né? Eu disse que dá a impressão que ela tá escrevendo um diário, porque a gente conclui analisando os manuscritos, diversos autores, né, pesquisadores analisaram esses manuscritos, e eu também tive a oportunidade de analisá-los, e a gente conclui que, na verdade, ela escreveu depois, né, quando o Robert Antelme já tinha voltado. Então, ela escreve esses diários já sabendo que ele retornaria, né, para casa. E isso muda completamente de figura, né, a questão dos diários. Então, são esses cadernos, né, que ela escreve aí entre 1945 e 1949, que são os primeiros manuscritos que vão dar origem a esse livro, que só é publicado em 1985, né? Então, só queria dar essa introdução e daí passar a palavra aí para a professora Flávia, né, para ela aprofundar mais nessa questão também do testemunho. Então, eu agradeço a Ana Cecília, né, a Bazar do Tempo, e também essa edição incrível, que tem essa preciosidade, que foi esse texto trazido, que chegou pelas mãos da Laura, também esse belo pós-fácil, com o qual eu fiquei dialogando aqui, Laura, na última semana, né? E eu acho que tem um ponto importantíssimo que a Laura aponta no pós-fácil, que é a passagem, né, de uma memória fixa, ela nomeia assim, né, para uma memória viva e maleável, né? Eu acho que essa passagem que a Laura faz, né, é uma passagem que
reverbera muitas coisas, né? Reverbera para mim a passagem que o próprio Marcel Proust, que é do Haas, com certeza leu, né? Como quando passa da memória voluntária para a involuntária, depois quando Benjamin, né, leitor de Proust, que sua matriz é Proust, né, também fala de escovar a história a contrapelo, né, de que possamos ler o passado a partir do presente, né? E então isso me chamou muito a atenção no pós-fácil da Laura, está muito bem condensado, muito bem dito, e eu queria trazer aqui para a gente discutir um pouco como que a gente desdobra, né, isso que a Laura aponta com tanta precisão. Ela já disse aí que é uma escrita a posteriori, e eu trago um elemento, né, que está lá, mas ela não trouxe aqui hoje, né, agora nesse momento, que esse a priori também tem a marca, né, que a do Haas também diz, que Robert L. não morreu, né? Então isso também marca esse só depois, e isso cria também uma espécie de curto-circuito temporal, porque como a memória é viva e o acontecimento, não o fato vivido, mas o acontecimento dessa espera, ela espera pelo morto e, no entanto, ele não morreu. Então, isso produz curtos-circuitos na narração, né? E isso eu acho que é muito importante, né? Que é uma prova de que essa memória é viva, né? É no a posteriori ele não morreu, mas como ela está muito próxima do acontecimento, né? Ela está ali esperando pela morte dele, que faz, inclusive, ela dizer: adormeço perto dele todas as noites, na vala escura, perto dele morto. Então, eu enfatizo isso que a Laura traz, nessa memória viva, marcando a força desse presente, que faz viver a espera como morte. Essa narração no presente produz muitas formas e muitos efeitos, né? E o que eu acho que é muito interessante, né? Porque tem esse caráter testemunhal que a Laura marca, irrefutável, e, ao mesmo tempo, esse presente, né? Essa força dessa narrativa no presente também está disseminada em inúmeras outras narrativas puramente ficcionais da Marguerite Duras, né? Então, eu acho que tem aí um sutil movimento de mesmo algo que a gente tomaria como puramente ficcional no restante da obra, possui essa marca de um caráter testemunhal, né? De uma ética do acontecimento, né? Que não permite que ele seja tomado como um fato vivido, morto no passado, né? E isso cria esses pontos também, né? De encontro entre a Duras, o Proust e o Walter Benjamin, por exemplo, né? Então, desses efeitos, eu veria também como uma proximidade máxima, né? Entre o eu, que é o ela, essa mulher que espera, essa Penélope, né? Que não é mais a Guerra de Troia, né? É a Shoah, mas essa mulher que espera, né? E o seu objeto de amor desaparecido, né? Ela está com ele na vala escura. Eu acho que isso produz, né, uma certa melancolia, né? Quando Freud, nessa imagem, né, incontornável, ele diz que a sombra do objeto cai sobre o eu. Como que a gente escuta isso na narrativa, né? Como ele, como Robert L., ela também está magra. Ela se confunde com esse deportado. Quando o corpo dele retorna, né, esse corpo cadavérico, extremamente doente, ela também fica 17 dias sem comer, sem dormir direito. Então, tem algo aí, né, de uma... certamente ele não morreu, ela não viveu a realidade do campo, né? Mas tem também uma identificação que se produz na morte que permite que ela fale, né? De um lugar radical também, né? De uma certa radicalidade
desse caráter testemunhal, né? O outro ponto que eu queria marcar, né, que eu já disse, né, que é essa proximidade máxima entre o acontecimento, que não é o fato vivido, tá? A Laura também diz isso de várias maneiras na introdução dela, e o próprio dizer, né? Então, aqui a gente teria, no mínimo, né, duas formas testemunhais, né, ou até duas formas da ficção experimentar o acontecimento. A gente teria, por exemplo, uma elaboração distanciada, né, do encontro com o amante, né, em 1985, quando ela escreve O Amante. Ali ela já atravessou os anos, o amante já morreu, sua mãe já morreu, esse eu pode se distanciar desse acontecimento e falar disso de um modo elaborado diferente. Uma outra autora, né, que é uma autora muito apreciada por mim, que é a Ruth Kluger, que escreveu Paisagens da Memória. A Ruth Kluger escreve esse livro 40 anos depois, e justamente o objetivo da Ruth Kluger é produzir justamente um distanciamento desse horror, né? E eu acho que a do Haas, não, ela bota a gente muito próxima, numa proximidade máxima desse horror. Aqui eu não estou fazendo nenhuma atribuição de valor, eu não estou dizendo que um é melhor ou mais eficaz que o outro, estou dizendo que para a gente pensar nessas diferenças, né? A Laura mencionou o Derrida, por exemplo, Derrida no Demorar, que é o livrinho que eu traduzi com a Carla Rodrigues sobre o testemunho, né? Ele vai ler O Instante de Minha Morte, do Blanchot, que é esse também quase fuzilamento, né, de um homem que sobrevive também, um jovem homem que resistiu à invasão nazista à França, ele sobrevive a um quase fuzilamento, né? E a narrativa é tão elíptica, é tão próxima, que é quase como se a gente estivesse ali, né? Também nessa espera dessa sentença de morte junto com esse homem, né? Então, assim, aí são dois modos, né? Modos que se distanciam e modos que criam essa proximidade máxima com o acontecimento. Então, eu leio mais uma passagem aqui, ela está na página 42. Então, ela diz assim: meu rosto se desfaz, se transforma. Eu me desfaço, me curvo, me transformo. Não há ninguém no quarto onde eu estou. Não consigo mais sentir meu coração. O horror cresce como numa inundação. Estou me afogando. Tenho tanto medo que não espero mais. Acabou, acabou. Onde você está? Como saber? Eu não sei onde ele está. Também não sei mais onde estou. Também não sei onde estamos. Qual é o nome deste lugar? Que lugar é este? Que história toda é esta? Do que se trata? Quem é este Robert L? Chega de dor. Estou prestes a entender que não há mais nada em comum entre mim e esse homem. Mais vale esperar por outro. Eu não existo mais. Aqui, né, esse efeito dessa proximidade máxima, né, com o desaparecimento de Robert L., que provoca nela também uma não existência, né? Eu diria que o que se produz aqui é algo que o Derrida também trabalhou muito, Hélène Cixous trabalha, que é um certo enlouquecimento da deixis, né? A gente perde os nossos pontos de ancoragem, né? Na referência, onde eu estou, né? O que está me acontecendo, né? Tem uma proximidade tamanha do horror que a cena enunciativa ela sofre um abalo, por assim dizer, um choque, né? Para a gente usar também a palavra baudelairiana. Então, acho que agora eu passo de novo para a Laura e depois eu falo mais um pouquinho dessa memória viva que está muito bem dita no pós-fácil da Laura. Dialogando com o que a Flávia colocou, né, gente, é importante lembrar assim, que para Duras, uma coisa que ela coloca naquele livro Escrever também, que é muito bom, que ela fala sobre a atividade da escrita, o escrever e o viver estão juntos, né? Então a escrita para ela é uma forma de vida.
Então, na realidade, quando ela rememora, né, e testemunha através do texto, porque você tem o verbo testemunhar, ele tem um duplo significado, né? Você testemunha um acontecimento no momento que você está vivenciando esse acontecimento, e você testemunha no sentido de narrar, né? Quando você narra esse acontecimento. Então, quando ela testemunha enquanto narradora, né, no momento em que ela narra o acontecimento vivido, ela está criando uma nova vivência. E é por isso que a Juhas também faz parte, uma característica muito presente na escrita da Juhas é a reescritura, né? Porque ela narra diversas vezes os mesmos acontecimentos. Então, isso ela se repete, né? E esses textos mesmo eles são reescritos diversas vezes. Certo? Esse primeiro texto, a dor, né, que dá nome ao livro, ele é escrito pela primeira vez nos cadernos, né, entre 45 e 49, aí ele vai ser revisitado na década de 70, quando ela publica alguns trechos desses cadernos na revista Sorcière, que era uma revista de escritoras mulheres, né, e depois ela vai reescrever para a publicação do livro A Dor na década de 80, né? Então ela vai, a cada vez que ela escreve, ela ressignifica e ela revivencia aqueles acontecimentos. Por isso também que tem esse caráter de presentismo que a Flávia coloca, né? Como se ela estivesse vivendo aquilo novamente no presente. Porque a escrita para ela é uma forma de vida, né? É uma forma de vivenciar aquilo. Bom, uma questão que eu queria colocar, né? Eu queria ler, na verdade, a primeira página aqui do livro, né? Que está na página 12 dessa edição, que é o preâmbulo. É legal porque todos os 6 textos eles possuem um pequeno preâmbulo em que ela dá para a gente algumas chaves de leitura, né? Ela dá alguns códigos para a gente desvendar os segredos do texto, porque o texto da Marguerite Juhas ele é extremamente críptico, né, no sentido que ele tem um monte de códigozinho, e o primeiro sentido que você pega na leitura não necessariamente é o único, né? Aliás, toda a literatura é assim, mas a dela é especialmente assim, tem muitos sentidos ocultos ali que ela quer que você desvende, né? E ela te dá algumas dicas, algumas chaves de leitura para esse código nesses preâmbulos. Eu acho isso muito interessante, né? E todos os elementos do texto são importantes, não descartem, né, o preâmbulo, porque ele é bastante importante para a leitura. Então, vou ler o primeiro, tá? Para a gente ir começando a se aprofundar aqui. Ela diz: encontrei este diário, né? Então, ela já está dizendo que é um diário, em 2 cadernos dos armários azuis de Neufle-le-Château, que é uma casa de campo que ela tinha, né? Não tenho nenhuma lembrança de tê-lo escrito. Eu sei que fiz isso, que fui eu quem escreveu. Reconheço minha caligrafia e os detalhes do que digo. Vejo o lugar, a estação d'Orsay, os trajetos, mas não me vejo escrevendo esse diário. Quando o teria escrito? Em que ano? Em que horas do dia? Em que casa? Não sei mais nada. O que é certo, evidente, é que este texto aqui não me parece plausível tê-lo escrito enquanto esperava por Robert L. Como pude escrever esta coisa que não sei ainda nomear e que me assusta quando a releio? Como pude ter abandonado assim mesmo este texto por anos nesta casa de campo, frequentemente inundada no inverno? A primeira vez que me dei conta deste texto foi por uma encomenda feita a mim pela revista Sorcière, de um texto juvenil. A dor é uma das coisas mais importantes da minha vida. A palavra escrita não seria apropriada. Me encontrei em frente a páginas regularmente preenchidas por uma pequena letra extraordinariamente regular e calma. Me encontrei em face de uma desordem fenomenal do pensamento e do sentimento, a qual eu não ouso abordar e diante da qual a literatura me envergonha, né? Então é interessante que ela coloca, né? A dor é uma das coisas mais importantes da minha vida. Ela está falando do que aqui? Ela está falando do sentimento ou ela está falando do texto?
Na verdade, ela está falando dos dois, né? Porque o texto é justamente o que vai imprimir sentido àquele sentimento que a acompanha a vida toda, né? Porque a dor, ela não é só da época dos campos de concentração ou da guerra, vem desde a infância dela, né? Essas experiências extremamente dolorosas. Então, a dor é algo que acompanha ela ao longo da vida, né? Mas que, ao mesmo tempo, é na literatura dela que ela vai imprimir um significado para isso, né? E daí ela diz, né, essa palavra escrita não seria apropriada, justamente por conta disso, porque a escrita e a vida para ela se confundem, né? Então, quando ela escreve, ela vivencia os acontecimentos, ela como se estivesse vivendo aquilo. E daí é interessante porque os textos que ela menciona no preâmbulo não é o texto que a gente lê, né? Porque esse texto que ela menciona no preâmbulo é um texto ao qual a gente não tem acesso, ele é um segredo, né? Ele é algo que está oculto para nós, porque esse texto que ela coloca aqui, que nós temos acesso, ele já é extremamente modificado, tem passagens que foram suprimidas, né? Ele foi editado, ele não tem a letra dela original que ela menciona aqui, né? A letra que ela coloca, né? Que foi um texto manuscrito, ele não tem os desenhos do filho dela, certo? Então, o texto original mesmo, ele fica em segredo e nos deixa curiosos, digamos assim, né, a respeito do que seria esse texto original. E ela diz que é um diário, né, mas é um falso diário, porque ela não escreveu na época dos acontecimentos, ele só tem a forma diarística, que é uma forma que, inclusive, ajuda a engajar o leitor, né? Porque você tem a ideia de estar vivenciando aquilo junto com ela e você acredita naquilo que ela está te dizendo, porque tem a aparência de um diário, então parece algo mais próximo daquilo que foi vivido, mas na realidade ele foi escrito depois, né? E isso não importa, né? Você fala, então ela mentiu porque ela é acusada de ter mentido. Falando, você disse que é um diário, mas na verdade não é um diário, você escreveu depois. Mas, na verdade, o tempo todo ela está dando dicas de que aquilo não é toda a verdade, né? Até porque essa verdade ela ficou no passado, foi aquilo que ela vivenciou naquele momento, e ela própria não tem acesso àquilo, seja porque a memória apagou, né? Seja porque ela só viu a partir de uma perspectiva. Então, por exemplo, uma das dicas que ela dá é nos nomes. Os nomes não são os nomes reais dos personagens, né? São codinomes. Robert L. se refere a Robert Leroy, e Leroy era o codinome da resistência do Robert Antelme, né? D é o codinome ali do Dionis. Então, ela muda ligeiramente os nomes, inclusive para mostrar, olha, são as pessoas, mas também não são, né? É uma outra versão dessas pessoas, é uma versão ficcionalizada, né? Então, é interessante essa dubiedade aí, né, entre o real e o ficcional que aparece no texto na forma desse testemunho. Bom, e eu só queria mencionar, né, rapidamente, depois a Flávia vai aprofundar, a questão do texto inédito, né, que a gente coloca na obra. Esse texto, gente, a gente vai ler ao final, mas ele é um texto que foi escrito nessa mesma época, nesses cadernos, no caderno bege, né? Porque são alguns textos que ela nomeia, né? Como caderno bege, caderno rose marbré, caderno da imprensa do século XX, né? E, enfim, e caderno de 100 páginas. São esses 4 cadernos. E no caderno bege tem a origem desse textinho, né? Que chama o horror de um tal amor, né? A gente traduziu dessa maneira o título. E esse texto, ele é escrito na mesma época, mas ele não é publicado na versão, né, da década de 80, do Ador, e é um texto sobre a perda de um filho, né? Ela tem um filho que nasce morto durante a guerra, né? Um filho que ela tem com o Robert Antelme, e ela, no livro original, ela só menciona esse episódio en passant, né? Ela diz o seguinte, vamos lá, peraí, deixa eu pegar aqui. Ela diz assim, ó,
na página 29, né, do livro. Quanto a mim, a criança que tive com Robert L. foi morta ao nascer, também da guerra. Os médicos raramente saíam à noite durante a guerra, eles não tinham gasolina suficiente. Portanto, estou sozinha, né? Então, é só essa menção que ela faz, esse episódio no livro, e depois, na revista Sorcière, na década de 70, ela publica anonimamente uma série de textos. Então, ela publica um trechinho que fala sobre a volta do Robert Antelme dos campos de concentração, publica esse texto, tá? E daí a gente resgatou esse texto para compor a edição, né? Porque é um texto belíssimo e aprofunda essa experiência, que é uma experiência que está ali oculta, né, no livro. Ela, obviamente, que foi extremamente marcante, ela é a experiência de perda real que ela tem, porque, quer queira, quer não, o Robert Antelme não morreu, né? E é uma perda que não aparece. E esse segredo, essa seleção que ela faz da memória, a escolha de ocultar esse episódio, né, ela tem um significado, certo? No sentido de que talvez essa experiência fosse grande demais para ela lidar, né, com palavras, enfim. É complicado para conseguir traduzir aquilo num sentido, né? Bom, mas, de qualquer maneira, ela perde essa criança e ela perde o Robert Antelme também, né? Eu disse que ele não morre, que ela não perdeu o Robert Antelme, mas, na realidade, ela perde porque o Robert Antelme ele volta transformado, né? Ele volta outro, ele não é mais o Robert Antelme que ela conhecia de antes dos campos de concentração. Então, ele não morreu, mas na verdade ele morreu, tanto que depois ela até se separa do Robert Antelme, né, e ela coloca como, né, no final do primeiro texto a gente vai ver que ele não é mais o mesmo, né, ele não morreu nos campos de concentração, mas ele se tornou outra pessoa, assim como todos aqueles envolvidos nessa experiência, né, existe também essa transformação. Então a Marguerite Duras também, que narra, né, os eventos, não é a mesma que vivenciou. Isso é muito interessante, né? Ela é uma Marguerite Duras transformada por aquele acontecimento e que vai narrar aquilo depois de um tempo, né? Então, por isso também que é impossível a gente narrar as coisas da maneira como elas aconteceram, porque quando a gente narra no futuro, né, a gente também já não é o mesmo, né? A gente já passou por essas transformações na nossa identidade e aqueles eventos provocaram uma transformação íntima, né? E que vai impactar também na forma como a gente vê aqueles fatos, né? Então, queria colocar essa introdução para a Flávia também aprofundar essa questão do nascimento e da morte. Eu acho que isso que a Laura coloca, né, agora, né, nessas últimas linhas da fala dela, né, que se perdeu um Robert Antelme e se perdeu também uma Marguerite Duras, né? Porque quando eu terminei lá aquela primeira parte falando de um enlouquecimento da Deixis, é porque ele que viveu, que voltou e que foi deportado, não é o ele da narração, como essa que escreve, também não é aquele eu que viveu, né, que andou pelas ruas de Paris, enfim. Então, essa loucura da Deixis tem a ver, né, com o vivido e depois com a experiência da escrita do vivido, né, que cria essa espécie de cisão e de desidentificação entre o eu que viveu e o ele ou ela que escreve e da escrita, né? Então, eu acho que isso ilumina, né, esse preâmbulo, que eu acho, Laura, assim, que esses preâmbulos são justamente quase como se fossem esfinges, né, que nós, leitores, nos colocamos diante dessa, chamou de cripta, né? Eu acho que os preâmbulos, eles são tão condensados e eles dizem coisas tão importantes que parece que a gente sofre ali uma espécie de chamado a decifrar esses preâmbulos. E eu acho que a Laura desdobrou isso super bem, né? Não tenho nenhuma lembrança de tê-lo escrito, né?
E aí é um outro modo de dizer, né, dessa memória viva que suporta o esquecimento, né, inclusive no momento em que ela encontra os cadernos, né? Depois de muitas releituras, a primeira página também fica como um enigma, né, formulado, que agora eu vou dar um outro desdobramento, né, para esse enigma, tal como formulado por Cixous em sua conversa com Foucault sobre Duras. Eu recomendo muito, né, para aqueles que leem Duras e ainda não conhecem, está publicado aqui nessa edição, né, Michel Foucault, Estética, Literatura e Pintura, Música e Cinema, uma conversa que em 1975 a Hélène Cixous e o Michel Foucault têm em torno da Duras, né? E eles já começam falando de um certo atordoamento, né, que os dois sofrem, né, padecem para começar essa conversa, porque eles falam que o efeito Duras é que tudo escapa. Mas veja que esse efeito sobre os leitores, né, Hélène Cixous e Michel Foucault, é sobre nós e é sobre a própria Marguerite Duras, leitora dos seus cadernos. Tudo escapa, né? E aí a Cixous diz assim para o Foucault: você dizia memória sem lembrança. É isso. O trabalho que ela faz é um trabalho de perda, como se a perda fosse inacabável. É muito paradoxal, como se a perda jamais fosse perdida o bastante. Você sempre tem a perder. Isso sempre caminha nesse sentido, né? Então, ao mesmo tempo, né, que a Marguerite Duras, na escrita, ela dá uma forma, né? Ela doa uma forma, essa forma também é um trabalho de perda, né? De perda em que sentido aqui, né? Muito preciso, né? De mostrar, inclusive, né, essa espécie de disjunção, né, entre o caderno que foi escrito e o caderno que se reescreve, o eu que viveu e morreu, de certa maneira, com Robert L. na Vale Escura, e o eu que escreve, que agora é um ela, né? Depois os desdobramentos nas outras narrativas, né? A Thérèse, que é de certa maneira a algoz, depois a mãe que perde o seu filho, né? E como que essa perda vai se inscrever, né? Não no simbólico, mas no corpo dela, nesse ventre vazio que ela vai carregar, enfim, né? Eu acho que aí tem muitas maneiras da gente desdobrar isso que a Hélène Cixous está dizendo, né? Nas imagens, nas formas, nessa deixis imprecisa, né? E eu acho que tem uma frase no final de um dos livros da Duras, do Emily L., né? Que ela fala assim: é preciso deixar tudo em estado de aparição, né? E, de certa maneira, deixar em estado de aparição, eu acho que dessa perda, mas dessa perda que se torna memória de uma perda, e que, por isso, pode ser transmitido. Também não é uma pura perda, é um trabalho de perda, porque se fosse pura perda, não chegaria até nós, né? E nós não teríamos essas memórias da dor, como a Laura intitulou o pós-fácil dela, né? Então, de certa maneira, esse trabalho da perda é também um trabalho de memória, né? Então, eu acho que é isso, Laura. Muito obrigada, Flávia. Muito, muito bom. Acho que esse diálogo está sendo muito interessante, está aprendendo bastante. Aqui, né, a Cissa colocou nos comentários sobre a descrição do estado em que o Robert volta, né? Eu queria fazer uma introdução, uma pequena leitura. Eu não vou ler, tá, esse trecho, porque é extremamente pesado. A gente já vai ler outras coisas pesadas, mas esse aqui especificamente não. Mas eu só queria introduzir essa parte que eu acho interessante e falar umas palavras sobre ela. Na página 57, né, no meio aqui da página, ela começa assim: ouvi um vozerio nas escadas, um alvoroço, pisadelas. Depois, o bater de porta e os gritos. Era isso.
Eram eles voltando da Alemanha. Não consegui evitar, desci para me salvar na rua. Beauchamp e D o seguravam pelas axilas. Tinham parado no patamar do primeiro andar, ele olhava para cima. Eu não sei mais exatamente. Ele deve ter olhado para mim e me reconhecido com um sorriso. Eu gritei que não queria ver. Saí, subi de novo as escadas. Eu gritava, disso me lembro. A guerra saía em gritos. 6 anos sem gritar. Acabei na casa de uns vizinhos. Eles me forçavam a beber rum, entornavam na minha boca, nos gritos. Não me lembro mais de quando me encontrei diante dele. Ele, Robert L. Me lembro dos soluços por toda a casa, que os inquilinos ficaram nas escadas por um longo tempo, que as portas estavam abertas. Me disseram depois que a zeladora tinha decorado a entrada para recebê-lo e que, assim que ele passou, ela tinha arrancado tudo e se trancado em seu apartamento, arisca, para chorar. Em minha memória, em um dado momento, os ruídos desapareceram e eu o vejo, imenso, na minha frente. Eu não o reconheço. Ele olha para mim, ele sorri, ele se deixa ver. Um cansaço descomunal se mostra em seu sorriso, o cansaço de ter conseguido viver até este momento. É nesse sorriso que eu de repente o reconheço, mas de uma grande distância, como se eu o visse no fundo de um túnel. É um sorriso de confusão. Ele se desculpa por estar aqui, reduzido a esse resto. Então o sorriso desaparece e ele se torna novamente um estranho. Mas o reconhecimento está lá, que esse estranho é ele, Robert L., em sua totalidade. Aí depois ela vai falar sobre o estado físico dele, né? E ela vai fazer algumas descrições que são incrivelmente impactantes. E daí uma questão que eu discuti no doutorado foi a questão da obscenidade, né? Da ética da representação. O que, quando você vai relatar o horror, é correto de você mostrar ou não, né? Porque a estética, ela está intimamente relacionada com a ética, né? E tanto que nas tragédias gregas, as mortes, elas não eram mostradas em cena. É daí que vem o obsceno, né? Aquilo que está fora de cena, aquilo que não é adequado para ser mostrado. E ela, justamente, ela vai, nessas passagens, ela vai experimentar, digamos assim, ela vai brincar ali na corda bamba, né? Ela vai passar na corda bamba entre o que é ético e o que não é ético em termos de representação, entre o que é obsceno e o que não é obsceno em termos de representação, e por vezes ela escapa para o outro lado, né? Por vezes eu acho que ela traz sim o obsceno e o impactante nessas passagens, né? Aquilo que talvez não fosse adequado de estar diante dos nossos olhos, né? Mas talvez isso seja permitido no sentido de que isso é um texto, né? E cabe também à nossa memória produzir a representação. Diferente, por exemplo, do cinema, né? Quando o cinema te mostra uma imagem impactante, você não tem escolha de representar aquilo de uma maneira diferente, né? Aquilo ali imposto para você, né? Aquela representação, aquela imagem, ela é imposta diante dos seus olhos, diferente da literatura, em que cabe a você criar essa representação mental, né? Então, talvez isso seja adequado na literatura, mas não adequado para o cinema. Isso era uma das preocupações que eu tinha na adaptação cinematográfica que fizeram do filme, né? Eu tinha medo que eles mostrassem imagens que talvez fossem adequadas para a literatura, mas não fossem adequadas para o cinema, e eu não vou contar para vocês qual foi a escolha que eles fizeram, se eles E mostram ou Laura, não. posso só pontuar uma coisa Por nisso que favor. você está Sim. trazendo, que é super Uhum. importante, porque eu acho que, né, você está marcando essa questão, né, que é em palavras, né, não é visto. E eu acho que isso tem a ver também que, de certa maneira, em certos projetos cinematográficos, tem um mostrar tudo, né? Um mostrar tudo. E aí isso é obsceno e só causa repulsa, né? Enquanto que aqui não está na lógica do mostrar tudo,
está na lógica de deixar em estado de aparição. É aquilo como se fosse uma ética de uma certa fidelidade àquilo que foi vivido, né? Dessa memória viva, diria. Né? É quase como se isso que poderia ser escatológico obsceno fosse uma espécie de fidelidade a essa memória viva. Eu pensaria assim também, sabe? E não mostrar tudo, né? Exatamente. Isso me ocorreu agora. É isso mesmo, né? Então, essa questão da ética da representação é colocada. E eu acho que a Flávia dialoga muito bem também com isso, né? E daí, né, pessoal, uma outra questão que tem relação com a legitimidade, né, para testemunhar, é essa perspectiva a partir da qual ela testemunha, né? Ela testemunha a partir de uma perspectiva pouco usual, porque, em geral, quando você trata da guerra, né, pelo menos até aquele momento, as narrativas eram dos heróis de guerra, né? Das aventuras. Então, vamos lá, vamos pensar na Odisseia, né? Ou mesmo na Ilíada, você está falando dos guerreiros, né? Das pessoas que agem, né? E ela traz essa narrativa a partir de uma outra perspectiva, que é a perspectiva das mulheres que esperam, né? E então ela vai retratar a solidão, né, na qual essas mulheres estão inseridas. E ela fala que muito pouco se fala do tédio que a guerra representa, né? Porque para quem fica esperando são dias intermináveis, né? É um ennui que ela coloca, né? É um tédio tremendo. E daí ela encontra a legitimidade enunciativa dela nessa perspectiva, né? Ela fala, olha, eu estou escrevendo a partir da perspectiva das mulheres que esperam os homens voltar da guerra, e é interessante porque é uma perspectiva que não é no sentido de glamorizar a guerra, muito pelo contrário, né? Porque muitas vezes quando você retrata a partir dos heróis, né, dos combatentes, etc., parece que a guerra é algo fantástico, né? E que engrandece os homens. E daí ela mostra justamente a partir dessa perspectiva de quem espera e de quem vê o corpo do Robert L. retornando de maneira completamente arrasada, que, olha, a guerra, essa tentativa, né, do progresso, né, a qualquer custo, etc., olha o resultado disso, né? Então, é interessante porque ela faz isso a partir de um discurso muito crítico, né, a respeito da guerra e dos vitoriosos e tal, porque ela se coloca no lugar dessas mulheres, né? Então, e daí ela vincula a própria dor à condição feminina, né? Ela vai dizer que essas mulheres que esperam, né, pelos homens voltarem, elas sempre existiram, né? Desde como a Flávia colocou, né, a Penélope, certo, que espera pelo Ulisses, né? E que essas mulheres estão associadas à figura da feiticeira, da sorcière, né? E eu acho muito interessante porque ela publica pela primeira vez trechos desse texto na revista Sorcière, né? Na revista cujo nome é Feiticeiras, né? E daí ela lembra do Michelet, que fala justamente sobre a figura das feiticeiras. Eu vou ler aqui um trechinho que ela comenta a respeito disso. Ela diz o seguinte, ó, o Michelet diz que as feiticeiras, eu estou traduzindo ao mesmo tempo, então não reparem, tá? Vem dessa maneira. Durante a Idade Média, os homens estavam na guerra do Senhor ou na cruzada, e as mulheres nos campos ficavam completamente sozinhas, isoladas, durante meses e meses na floresta, nas suas cabanas. E é assim, a partir dessa solidão, que elas começam a entrar, ou como eu diria, a inventar uma inteligência com a natureza, a reinventar, né, essa inteligência.
uma inteligência que deve remontar à pré-história e renovar. E daí é muito interessante que ela fala da invenção dessa inteligência, né, de quando você está sozinha esperando, e eu acredito que essa inteligência que ela inventa está muito relacionada com a escrita, né, com o ato de narrar e de escrever. Porque você tem, inclusive, como metáfora da escrita, aparece em diversos autores, inclusive no próprio Derrida, a questão da tessitura, né, de você tecer. Porque na escrita você vai e vem, né? Você rememora, vai para o passado e para o presente, enfim, tem esse movimento, né, da escrita que é muito parecido com o movimento da tecelagem, que era a atividade da Penélope, né? Quando ela espera pelo Ulisses, a Penélope ela tece, e a Juhás ela escreve, né? Então você tem essa tessitura e essa escrita como a invenção dessa inteligência feminina, né? Das pessoas, das mulheres que esperam pelos homens que voltam da guerra, né? E isso é bastante interessante porque isso impede, por outro lado, esse isolamento, essa solidão total. Porque o totalitarismo, a Hannah Arendt vai falar sobre isso, o totalitarismo ele tem como um elemento essencial a solidão, porque a solidão ela permite que você acredite na ideologia totalitária. A Hannah Arendt faz toda uma explicação, né, de como isso acontece, como que a lógica totalitária ela se implanta quando as pessoas elas estão isoladas, né? Porque você pode estar sozinho numa multidão, né, gente? Alguém já pegou aqui, não sei quem que é de São Paulo, quem que não é, eu sou de São Paulo, o metrô na Praça da Sé às 6 horas da tarde é uma multidão de gente, só que todas aquelas pessoas estão sozinhas, cada um está ali, né, fixado no seu celular ou nas suas coisas e elas pessoas não se comunicam, né? Isso é a solidão totalitária, você pode estar numa multidão, mas completamente desconectado das outras pessoas. E o que essa invenção da inteligência faz, e o que a escrita, né, da Juhás faz, é justamente a tentativa de estabelecer essa conexão com uma pluralidade de perspectivas. Né? Ela coloca que quando ela escreve, ela é trouée, né? ela é porosa. Então, essa porosidade, ela traz essas outras vivências e permite que ela justamente saia dessa solidão absoluta e dialogue com outras experiências, né? E a escrita proporciona isso. Então, eu acho muito interessante lá trazer essa perspectiva diferente dos acontecimentos, que é a perspectiva feminina, que é pouco usual, né, até aquele momento, e trazer que isso leva a uma invenção de uma inteligência, e eu acredito que essa invenção esteja relacionada com a atividade da escritura, né, e que permita justamente um escape da solidão totalitária. Era isso que eu queria colocar, assim, para finalizar minha contribuição e passar para a Flávia, né? Então, Laura, Cláudia, a gente pode ler? Posso ler agora? Pode? Pode, Laura. Uhum. Eu botei aqui no chat que se alguém tiver alguma questão e quiser perguntar ou quiser comentar alguma coisa, a Aline perguntou se vocês têm outras indicações de textos, assim, né, na perspectiva de mulheres escrevendo sobre a guerra. Eu citei aqui um livro da Svetlana, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, mas se vocês tiverem outras indicações... Olha, eu indicaria livros também indiretos, né? Eu acho que tem o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que é um pós-guerra, né? E, de certa maneira, a Virginia Woolf escreve ali no Mrs. Dalloway, como vai escrever no To the Lighthouse, os efeitos da guerra. Então, essa é uma outra chave interpretativa, né? Como que os efeitos da guerra, por exemplo, aparecem na ficção da Virginia Woolf, né? Não tem um relato na trincheira, não é, como a Laura disse, não é o guerreiro, né? Mas, por exemplo, no Mrs. Dalloway até né? É o poeta Warren Sétimos Smith, que voltou da guerra e volta enlouquecido, né?
e ele, por assim dizer, ele é obsedado por uma imagem que o seu companheiro de trincheira explode, né, na trincheira, ele é explodido, né? Mas ali tem um efeito psíquico no Sétimos Smith. Então, Mrs. Dalloway é um livro que eu indico. O To the Lighthouse também tem um certo efeito, a segunda metade do livro é também o efeito da Primeira Guerra. Tem o Three Guineas, também da Virginia Woolf, que é um ensaio sobre a guerra. Alguém colocou aqui, né, a Svetlana, a guerra não tem rosto de mulher. A Virginia Woolf vai falar também, né, por que as mulheres são pacifistas, né? Então, eu me lembro desses. Quem foi que perguntou, Cláudia? Eu não estou vendo aqui. Line. A Aline, tá. Deixa eu ver o nome dela aqui. Tá só assinado como Line, não sei se ela quer falar. Tá. Eu tenho estudado também, recentemente, a Scholastique Mukasonga, né, que é uma escritora ruandesa e que vai falar sobre o genocídio, né, de Ruanda. E tem essa questão, né? Ela sobreviveu ao genocídio, ela não estava lá, né, no momento do genocídio, então tem essa questão desse testemunho de algo que você não vivenciou diretamente, mas quais são os recursos que ela utiliza para isso, isso é muito interessante. E ela também é uma escritora feminina, né? E é bastante interessante. Ela tem livros muito bons sobre E isso. ela também faz descrições que são difíceis, né, de ler, né, no Barata, sobretudo, e na Mulher de Pés Descalços também. E ela fala sobre como ela está tecendo como é que ela chama, né, aquele tecido A mortuário da mortalha, né? família, a mortalha da família, Da mãe dela. da mãe dela, E exatamente, olha que é e uma é a forma de questão do reescrever. tecido também, É, viu, Cláudia? Do exato. tecido, né? Então ela compara o Sim. tecer o texto, né? Escrever o texto sobre a mãe com a tecitura, de novo, essa metáfora. É como se ela estivesse narrando essa história, né? Porque essas pessoas que ficaram sem lugar na história, sem voz, né? Foram dizimadas. E aí ela reconta. É muito bonito também. Agora Flávia, me perdi, vamos ler acho que o a último Flávia ia ver, texto, né? depois abrir para perguntas, mais perguntas, né? A Cissa tinha colocado também uma pergunta sobre o Aurélia Steiner. Mas eu acho que eu posso ler e depois a gente retoma com a questão da... Isso, eu acho que vai Melhor, ser né? bom. O microfone está fechado, Flávia. Fechou o microfone. Desculpa, gente. O horror de um tal amor, Marguerite Duras. Me disseram, seu filho está morto. Foi 1 hora depois do parto. A Madre Superiora foi abrir as cortinas. O dia de maio entrou no quarto. Percebi quando a criança passou diante de mim no colo da enfermeira. Eu não a tinha visto. No dia seguinte eu perguntei, como ele era? Me disseram, ele é louro, um pouco arruivado, tem as sobrancelhas altas como você, se parece com você. Ele ainda está aqui? Sim, está aqui até amanhã. Ele está frio? R me respondeu. Eu não toquei, mas deve estar. Está muito pálido. Então ele hesitou e disse, ele é bonito, deve ser também por causa da morte. Eu pedi para vê-lo. R me disse não. Eu pedi à Madre Superiora. Ela me disse não, que não valia a pena. Me explicaram onde ele estava, à esquerda da sala de parto. Eu não podia me mover. Meu coração estava muito cansado. Estava deitada de costas. Não me movia. Como é a boca dele? Ele tem a sua boca, dizia R. E todas as horas. Ele ainda está aqui? Diziam. Eu não sei. Eu não podia ler. Olhava para a janela aberta, a folhagem das acácias que cresciam sobre os aterros ferroviários da linha que contornava a clínica. Fazia muito calor. Uma noite, a irmã Marguerite estava de guarda. Eu perguntei, o que faremos? Ela disse, não quero nada além de ficar ao seu lado, mas é preciso dormir.
Todo mundo está dormindo. Você é mais gentil do que a superiora. Vai pegar meu filho para mim. Me deixa um momento com ele. Ela grita. Você não está falando sério. Sim, eu queria tê-lo perto de mim por 1 hora. Ele é meu. É impossível, ele está morto. Eu não posso te dar seu filho morto. Eu queria vê-lo e tocá-lo. 10 minutos. Não há nada que se possa fazer. Eu não vou. Por quê? Te faria chorar. Você ficaria doente. É melhor não vê-lo nesse caso. Eu tenho experiência. É o dia seguinte. Por insistência, me disseram para me fazer calar. Eles são queimados. Era entre 15 e 31 de maio de 1942. Eu disse a R, eu não quero mais visitas, só você. Deitada, sempre de costas, face às acácias. A pele do meu ventre colava em minhas costas de tanto que eu estava vazia. A criança havia saído. Não estávamos mais juntos. Ele havia morrido de uma morte separada. Fazia 1 hora, 1 dia, 8 dias. Morto à parte. Morto de uma vida que havíamos vivido 9 meses juntos e da qual ele acabava de sair separadamente. Meu ventre caiu estrondosamente sobre si próprio. Um lençol usado, um trapo, um pano mortuário, uma laje, uma porta, nada além desse ventre. Ele carregou essa criança, contudo, e foi no calor viscoso e aveludado de sua carne que esse fruto marinho crescera. O dia o havia matado. Ele tinha sido ferido de morte pela solidão no espaço. As pessoas diziam, não foi tão terrível no nascimento, é melhor assim. Foi terrível? Creio que sim. Precisamente isso, essa coincidência entre sua vinda ao mundo e sua morte. Nada, não me restava nada. Esse vazio era terrível. Eu não tinha tido um filho, sequer por 1 hora, obrigada a imaginar tudo. Imóvel, eu imaginava. Esse que está aqui agora, que dorme, esse agora mesmo riu. Ele riu de uma girafa que acabávamos de lidar. Ele riu e isso fez o barulho de um riso. Estava ventando e uma pequena parte do barulho desse riso chegou a mim. Então eu levantei um pouco a cobertura do seu carrinho e lhe devolvi sua girafa para que ele risse novamente e engolfei minha cabeça na capota para captar todo o barulho do riso, da risada do meu filho. Eu coloquei minha orelha contra a concha e escutei o barulho do mar. A ideia de que esse riso se dispersou no vento era insuportável. Eu o peguei. Fui eu que o tive. Às vezes, quando ele boceja, eu respiro sua boca, o ar de seu bocejo. Se ele morrer, eu terei tido esse riso. Eu sei que isso pode morrer. Mensuro todo o horror de um tal amor. É muito impressionante, né? É de uma força absurda, né? As imagens e é muito emocionante, né? Mas para não terminar assim, né, tão triste, de maneira tão triste, né, Cissa? Só para colocar que é interessante porque ela termina esse texto com esperança, né? No sentido de que ela fala da morte do nascimento, mas ela conecta isso com a experiência, ela fala né, da morte do filho que ela teve com Robert Antelme, mas depois ela vai conectar isso com o filho dela nascido, né? E que é o Jean, né? Que ela teve com o D, né? Com Dionísio Mascolot. Então, eu acho muito bonito essa passagem, justamente porque não é só a morte, né? A vida e a morte, elas estão ali indissociáveis, né? Porque tudo que vive morre, né? Tem a chance de morrer. São duas experiências indissociáveis, porque é isso. E, Laura, E só falar é, uma coisa sobre isso, que eu acho que é bonito, que eu acho que uma coisa que você também diz no seu texto, e que eu acho que também essa conexão, né? Porque D é um personagem muito presente na dor, né? Que é esse amigo
que está com ela todos os dias, ajudando ela a lidar com essa espera do Robert. E ele vem a ser Dionísio, né, que vai ser o marido dela, né, em seguida, né, a relação com o Robert não prossegue, e com quem ela vai ter o Jean logo depois. Né? O Jean, o filho, nasce em 1947, e o filho está vivo hoje ainda, e foi com ele até que a gente conseguiu esse retrato. E a atualização também do uso do uso dos manuscritos do caderno. E só para mostrar uma coisa que eu acho que só para que confirma isso que a Laura falou, que é a capa de um dos cadernos, de cadernos 100 páginas, 100 páginas. Né, tem os desenhos de uma criança, parece que são desenhos de uma criança, né? Então, parece que são os desenhos... Isso eu posso confirmar, tá, Cissa? O que acontece, gente? Deixa eu contar esse segredo, assim. Quando eu fui consultar os manuscritos, esse texto estava nos manuscritos que não estavam disponíveis para consulta. Só que, por engano, por erro do IMEC, eles disponibilizaram para mim. Então, eu pude ver os manuscritos desse texto, especificamente, do Horror de um Tal Amor. E nesse trecho, assim, nesse caderno, tem os desenhos nas páginas mesmo do texto. Nas páginas mesmo em que ela escreve a primeira versão desse texto, tem os desenhos do Jean, né, do neném. Então, ela escreveu esse texto de forma muito próxima ali do filhinho dela, né? Lá Isso já é uma pelo coisa ano. linda, né, de você pensar exatamente esses ciclos, né? Que no caso dela, né, depois ela teve a possibilidade, né, de ter um outro bebê. E a Aurélia é uma outra filha dela. É isso que eu queria. Por isso que eu Por falei, vai favor. ser bom falar da Aurélia, a gente Aurélia não pode depois, terminar sem a Aurélia. Que é porque o ela último diz texto, se que quiserem falar um a pouco. Aurélia é uma fã dela, né? É uma filha que ela tem em 1979, né? Uma filha literária, digamos assim, que é uma personagem, né? Que ela concebe em 1979, depois dela passar por uma fase muito difícil, né, na vida. Ela teve um momento ali de alcoolismo, muito difícil, né? E ela disse que a Aurélia que a salva disso, né? Ela ter tido a Aurélia. Então, é a pequena judia, né? E daí a Aurélia é essa personagem que aparece em diversos textos dela, né? Você tem a Aurélia Paris, a Aurélia Melbourne, né? E inclusive em filmes dela, e daí nesse livro vai ser uma criança judia que é abandonada pelos pais na casa de uma vizinha, né? E é muito bonitinho porque no começo do texto é como se você estivesse lendo um conto de fadas de uma menininha numa torre, né? A forma como ela começa descrevendo, a partir da perspectiva da criança, né? É como se ela tivesse presa ali numa torre, e daí aos poucos ela vai trazendo isso para a realidade, né? Mas a Aurélia é outra dessas crianças que ajudam ela a ressignificar aquele período, né? Eu acho que essa questão da morte e do nascimento estão muito atreladas nesse livro. Né? O nascimento e a morte caminham juntos aqui, porque ao mesmo tempo que você tem a morte, você tem o renascimento através dessas experiências. Eu acho que não é à toa que ela encerra o livro com a Aurélia, porque a Aurélia representa essa criança que sobrevive, né? E essa criança que vai ajudar a ressignificar essas experiências, né, tão dolorosas, assim como o Jean, né? Então, muito bonito, né, essa leitura possível, né, no livro. Então, eu acho que a gente termina. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu acho que, enfim, acho que fomos realmente brindadas e brindados assim com a participação, né, da Laura e da Flávia. Foi muito bonito esse diálogo entre vocês, foi muito complementar, né? São leituras muito diferentes, né? Mas ao mesmo tempo muito complementares, e bonito ver também trazer a Aline Sixu para aqui para conversar também, né, com Foucault e esses convidados e convidadas especiais também. Isso é muito bonito quando tem esses cruzamentos, né, que são cruzamentos também de autoras, de pensamentos que a gente tem publicado, e isso acho que reforça muito isso.
sentido dentro do que a gente está planejando da Marguerite Duras. Os próximos livros vão ser A Vida Material, que é um livro também que é muito citado por autoras, assim, por acaso, né, uma autora que a gente publicou e que vem para o Brasil agora em junho, que é a Fátima Das, que fez o livro A Última Filha. Ela cita um trecho. Depois a Débora Levi também cita, né, que está tendo lançamentos no Brasil pela Autêntica, também cita esse livro especificamente, que é um livro muito fragmentado, mas com passagens muito importantes, né, da vida, né, do pensamento da Marquise de Duras. A Laura mencionou o problema com álcool, ela fala muito sobre isso, esse período que ela vai tentar se desintoxicar, que ela tem esses delírios, tem uma parte, né, tem esse caráter assim, autobiográfico importante. E o outro que que já está em tradução também é o Ian Andrea Steiner, que também já está em produção. Esse, especialmente, foi comido pelo meu bebê. O olhinho da Laura brilhou ali, Laura. Eu queria fazer só um comentário, Cissa, dizer que a gente fez um lançamento de Ador, né, no presencial em São Paulo. Esse aqui é um lançamento, é um debate online, lembrando que o Clube F está espalhado pelo Brasil, como a gente publicou essa semana. Então, a gente tem assinantes em quase todos os estados, faltam 2, a gente quer gabaritar. E dizer que aqui Mato a gente Grosso pode... do Sul, qual é que a gente não tem? E Roraima. Roraima, se alguém conhecer. Aí eu queria dizer que aqui no online a gente também é super especial, né? A gente tenta fazer uma programação à altura, né? De estar presencial, a gente pode abraçar, né? As professoras no fim e tal, mas aqui também a gente se sente muito acolhida. E aqui a gente descobriu essa história que a Laura não contou para a gente lá, esse detalhezinho desse bastidor da pesquisa dela, que eu adorei saber. Ficamos sabendo de um spoiler aí, né, da Helene Cixous, que vem aí, da Flávia Trócoli. Então, e também reforçar essa presença da Fátima Das no Brasil. A Flávia vai estar em 2 eventos com a gente, um na Blux e um na UFRJ. A gente não divulgou ainda, vai entrar nas nossas redes essa semana, né, que entra agora. Então, para todo mundo ficar de olho aí nos próximos eventos. A gente vai estar com a Flávia, exatamente, no dia 5, na Blux, na Blux do Rio de Janeiro, no dia 6 na UFRJ. A gente vai estar em Porto Alegre também, no dia 9, com a Manuela Dávila e com a Nani Rios, e em São Paulo, na Feira do Livro, no dia 10. Então, a Fátima vem fazer uma turnê no Brasil. A gente está assim, super feliz. Depois a gente tem uma outra autora que vem também, que a gente vai divulgar, que é a Marielle Massé, que a gente vai divulgar em breve também, que ela vai estar também no Clube F, também na UFRJ, e vamos fazer essa turnê assim, de duas, mesma coincidência, de 2 autoras francesas, assim como Marguerite Duras, e assim como Helene Cixous. É isso, né, Cláudia? Agradecer, então, as tuas Olha, depois eu vou mandar um videozinho das 2 caminhando juntas pelo um parque conversando. É 2 segundos, mas é incrível. Você jura que existe esse vídeo? Existe, porque eu acho que foi do Portrait de Duras, que numa das encenações a Duras fez uma filmagem de umas cenas e projetava na encenação no teatro. Aí é um vídeo das 2 andando num parque conversando. A gente quer até para botar nas redes, né? Mas deve ser lindo. Eu vou achar aqui e mando para vocês. Que bom, Flávia. Obrigada. Essa conversa existiu. De verdade, exato. Que bom. Que alegria, gente. Realmente a gente conseguiu transformar, né, esses assuntos que são assuntos duros, mas que eu acho que são realmente para essa alquimia da literatura e das mulheres, vocês 2 aqui, transformar num encontro muito, né, no final assim, muito alegre, né? Então acho que foi
um sextou, acho que maravilhoso. Espero que tenha sido bom para todo mundo que esteve e está aqui com a gente. Né? Algum recado mais, Cláudia? A gente pode encerrar? Vamos encerrar. Então, Sempre tem ótimo. mais Queria coisa, mas agradecer a a gente todos e todas sempre... presentes também. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Laura. Obrigada, Laura. Então, só para quem não Obrigada. leu, está aqui a dor, com o pós-fácil da Laura, esse texto lindo, traduzido lindamente também por ela. A gente agradece muito por isso, com esse projeto gráfico da Verlaine que a gente adora, com a tradução da Tatiana e da Luciene, e com esses manuscritos também que a gente ficou super feliz de poder fazer um pouco, né, essa caligrafia da Duras, dessas primeiras páginas, a capinha. Enfim, foi um projeto feito realmente com muita dedicação, muita alegria, muito amor. Então, boa noite para todo mundo. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Boa noite, obrigada, gente, por tudo.